Passaremos agora para a nossa última etapa do estudo de pontos de acupuntura. Nessa etapa, nós estudaremos os pontos extracanais, falaremos sobre mapas anatômicos, gráficos e tabelas de estudos. Primeiro, pontos extracanais. Para essa parte da aula, nós utilizamos o livro do Xie, Acupuntura Veterinária, para o mapa e a localização dos pontos em animais. Nós falaremos aqui de alguns pontos extracanais. Ponto Shangan, base da montanha. Segundo Xie, é muito utilizado. Ele fica na linha média dorsal da cabeça, no ápice do nariz, em uma depressão junto às regiões com e sem pelo. Este pontinho aqui, exatamente onde tem a divisão da área com pelagem e sem pelagem. É um ponto em que o animal é muito sensível a utilizá-lo, mas é um excelente ponto para tratamento de inapetência, quando o animal não quer comer. Ele abre o apetite de uma forma muito, muito eficiente. Ele é usado então para inapetência, penetração de vento frio, vento calor, choque, coma e sinusite. Mas para abrir o apetite é um ponto excelente. Ponto Intan é colocado como pouco utilizado, mas é um ponto muito utilizado na prática geral. Ele fica na depressão da linha média da cabeça ao nível do canto dos olhos. A inserção de agulha é 0,3 Tsum de profundidade ou farmacopuntura nesse ponto. Então ele fica aqui exatamente como se fosse no meio das sobrancelhas do animal. Então, ou três rios. Indicação: convulsão, ansiedade, rinite, sinusite e dores de cabeça. Ele é muito utilizado como um ponto pré-anestésico para acalmar o animal, para melhorar a relação de ansiedade. Ponto Naushu, ponto de associação do cérebro. Ele fica sobre o músculo temporal, no um terço da distância entre a base rostral e a orelha e o canto lateral. Então ele está aqui, entre a orelha e o canto lateral, num terço da base. Ok? Ele é um ponto muito importante para a parte de cérebro, utilizado em distúrbios de comportamento. Distúrbios também, qualquer alteração do sistema nervoso central, ele pode ser utilizado. Ponto Sanjian, ele é considerado como um ponto importante para estudos segundo a Abravet. Ele fica na superfície lateral do nariz, um tsum rostral ao canto medial do olho, sobre a veia ocular angular. A inserção é perpendicular, com meio tsum de profundidade, pode ser feito hemopuntura nesse ponto. Então ele fica aqui abaixo aqui do ângulo do olho. Aqui nós temos bexiga 1, ele vai ficar abaixo aqui do bexiga 1. Utilizado para uveíte, ceratoconjuntivite seca, constipação e dores abdominais. Ponto Weijian, ponta da cauda, também considerado como um ponto importante pela Bravete. A inserção é perpendicular na agulha seca, em 0,1 a 0,3 tsum de profundidade, e ele fica exatamente na extremidade, na ponta da cauda. Então, esse é o ponto Weijian, que ele fica exatamente na pontinha da cauda. Principal função dele: eliminar calor, insolação, choque, dores abdominais, paresia, paralisia da cauda, fraqueza dos membros pélvicos e ressuscitação, para acordar o animal. É um ponto muito bom para ser utilizado para tirar o animal de anestesia, voltar da anestesia. Ponto Bairro-I, sem encontros. Ele fica na linha média dorsal entre as vértebras lombar 7 e sacral 1. A inserção é perpendicular em meio tsum de profundidade, considerado como um ponto importante pela Bravete. Então, está aqui, o ponto Bairrui. No humano, o Bairrui é no topo da cabeça. Ele é o encontro de todos os yangs. No animal, considera-se o Bairrui nessa região, e alguns livros trazem o Bairrui baixo, aqui, entre L7 e S1, e o Bairrui alto, no topo da cabeça, entre as orelhas. Ele é usado para deficiências de energia yang, paresia e paralisia dos membros pélvicos, dores na região lombosacral, doenças do disco intervertebral lombosacral, dor na articulação coxo-femoral, dores abdominais e diarreia. Ele é um ótimo ponto para trazer energia a todo o membro posterior. Da Fan grande portão do vento, também considerado como de importância aos estudos segundo a Bravette e muito utilizado segundo Xie. Ele fica na linha média dorsal da cabeça, no nível da borda rostral das orelhas. A inserção é horizontal, em direção oposta ao nariz, para sedação, e em direção ao nariz para tonificação. Agulha seca de meio tsum a um tsum e pode também implantar ouro ou material de sutura. Então, esse é o pontinho.
que fica na borda rostral. Então, ele pode ser utilizado aqui, ó, na direção do nariz, então a agulha nessa direção, ou na direção contrária ao nariz, em direção à cauda, para sedação ou tonificação. Indicações: sedação, retirar padrões de vento, epilepsia, encefalite, tremores, vertigem, tétano, distúrbios comportamentais e hiperatividade. Ele é um ponto que acalma bastante a mente. Herdiano, também considerado como um ponto importante para estudos pela Bravette e muito utilizado, segundo Schier. Ele fica na superfície convexa da ponta da orelha sobre a veia auricular. A inserção é perpendicular em 0,3 de som de profundidade e pode ser feita sangria e hemopuntura nesse ponto. Ele é o ponto da extremidade da orelha, da pontinha da orelha. Muito utilizado para retirada de vento, calor e principalmente calor do corpo. Ele abaixa a temperatura de forma muito imediata. Utilizados em febre e dores abdominais também. Ponto Chian medial. Segundo Xie, é um ponto comumente utilizado e, segundo a Bravette, é um ponto necessário a ser estudado. Nós já estudamos esse ponto quando estudamos o meridiano do estômago. Ele fica na depressão distal à patela e medial ao ligamento patelar, também referido como o olho do joelho. É o ponto extra ao estômago 35. No meridiano do estômago temos o estômago 35A e lateral a ele, estômago 35B. A inserção é em agulha seca em profundidade de meio tsuno. Então, nós temos aqui no humano o estômago 35A e 35B. No animal, estômago 35A. Do outro lado aqui, vamos representar com uma bolinha aqui o estômago 35B. Ele estaria oposto aqui no mesmo membro do lado de dentro. Indicações: dor no joelho, osteoartrite, desordem de ligamentos, principalmente os ligamentos do joelho, fraqueza e dores no membro pélvico. Jinjadi são pontos paravertebrais cervicais. Duas séries de acupontos na superfície lateral da cervical, meio tsum dorsal e ventral às apófises laterais de cada vértebra. Então, esses são os pontos Jinjadi. Aqui está a vértebra, o meio, e eles ficam meio tsum de um lado e meio tsum do outro. São comumente pontos utilizados para dores cervicais e muito bem utilizados quando trabalhados com calor, com murcha, é a indicação principal. Indicação: dor cervical, doenças do disco intervertebral cervical e síndrome Wobler. Linquian é o ponto vasoconcepção 23, fonte do cume. Ele fica na linha média ventral do pescoço, cranial à laringe. Então, governador 23, vasoconcepção 23 ou Linquian. Ele é utilizado em hemiplegia da laringe, disfasia, edema de língua e para voltar à dicção. Jinchuan, para parar a tosse. Ele fica na junção cérvico-torácica, dorsal e lateral, meio tsum lateral a Danzui, que é o vaso governador 14. Então, aqui tem o vaso governador 14, ele fica meio tsum ao lado do vaso governador 14. Um ótimo ponto para parar a tosse, e é um ponto que ajuda bastante em tosses de origem emocional. Tá? Ele ajuda bastante os animaizinhos que começam a tossir quando estão excitados, quando estão alegres. Tosses, asma e dispneia são as indicações principais. Chantu, vasoconcepção 22, teto celestial, ele fica na linha média ventral, na ponta do manúbio e do externo. Então, aqui está o ponto Chantu, bem na ponta do manúbio. Indicação também tosse, dispneia, faringite, afonia e desordens da tireoide e dor torácica. Esse ponto é recomendado colocar sempre em um ângulo de 45 graus ou mais rente à pele, para evitar incidentes de perfuração. Huatou de Haidi, desculpe, saiu aqui o nome então. Huatou de Haidi. São pontos paravertebrais do Huatou. Ele fica na região dorsal, lateral à coluna, com meio tsum lateral ao processo espinhoso de cada vértebra, que vai desde T1 até L7. Então, nós temos aqui no meio o vaso governador. A 1,5 tsum do vaso governador, nós temos o primeiro ramo da bexiga. Mais 1,5 tsum, nós temos o segundo ramo da bexiga.
Todos os pontos paravertebrais com meio tsum, então isso aqui é 0,5 tsum da parte mediana, são chamados Ruato de Aidi. Eles ficam entre a coluna, entre a apófise espinhal e o meridiano, o primeiro ramo do meridiano da bexiga. São indicados dor torácica e lombar e doença do disco intervertebral local. Então, o animal sente dor, por exemplo, na região lombar, L2, L4. Então, pode ser colocado todos os pontos aqui, Ruator de Adi, da região onde o indivíduo sente dor. Liu Feng, 6 RAFs e Ba Feng, 4 RAFs. Ficam na prega cutânea na face dorsal das articulações metacarpofalangianas, entre os dígitos 2, 3, 3, 4 e 5, e 3 também em cada pé, um total de 6 pontos em ambos os membros pélvicos, 6 pontos nos torácicos. Então, eles ficam aqui na região dos interdígitos aqui, tanto do membro anterior quanto do membro posterior, utilizados para paresia e paralisia dos membros pélvicos e membros torácicos. Então, para o Liu Feng pélvico, e para paresia e paralisia dos membros torácicos, Liu Feng torácico. Muito indicado para ajudar a resposta de propriocepção nos membros anteriores e posteriores. Xin Shen Kong, brilho dos quatro espíritos. É um ponto, segundo o Xie, pouco utilizado e eu utilizo com muita frequência. São um grupo de 4 pontos no vértice, um tsum, respectivamente posterior, anterior e lateral ao vaso governador 20. Inserção de meio a 0,8 tsum de profundidade. Então, nós temos aqui o ponto vaso governador 20, o brilho dos quatro espíritos vão ficar um tsum para frente, um deles, um tsum para trás, o segundo, um tsum lateral e um tsum à direita e um tsum lateral à esquerda. É a união desses 4 pontos que nós vamos ter aí a função deles. Eles podem ser usados em tonificação, direcionando a agulha ao vaso governador 20, ou em dispersão, direcionando a agulha para fora do vaso governador 20. Esses pontos, eles dominam o vento interior, interrompem as dores, eles aliviam espasmos, acalmam a mente, promovem a atividade mental, eles clareiam a mente. Então, eles são muito bem utilizados para aquele animalzinho que está começando com uma alteração cognitiva senil. Desenvolvem a inteligência, ajudam a memória, tratam cefaleia, vertigem, tontura, insônia, sensação de peso no vértice, memória fraca, amnésia, epilepsia, neurastemia, convulsão, hemiplegia e retardamento mental. Eles ativam a mente, ajudam a ter concentração. Jandial, ângulo coxal. Ele é um ponto pouco utilizado, fica na face dorsolateral do quadril, em uma depressão ventral à borda cranial da crista ilíaca. Então, esse é o ponto Jandial. Utilizado em osteoartrite e dor coxofemoral, displasia coxofemoral, claudicação dos membros pélvicos, fraqueza e paralisia. Realmente é um ponto muito pouco utilizado. Anshen, mente calma. Eu utilizo com certa frequência. Ele fica na face lateral da cabeça, caudal à base da orelha, meia distância entre o ponto triplo aquecedor 17 e vesícula biliar 20. Então, aqui nós temos o vesícula biliar 20, triplo aquecedor 17, a meia distância nós temos One Chain. Utilizado para problemas comportamentais, distúrbios do Shen, vento interno, epilepsia, rigidez cervical, epistaxe e secreção ou congestão. É um ponto muito bom para ser utilizado para hiperatividade. Ele acalma a mente, ele traz sono, ele acalma bastante. Esses são os principais pontos extracanais em animais. Vocês têm na apostila de vocês gráficos e tabelas. Nós temos várias tabelas. Então, essa primeira tabela é a abreviatura dos nomes dos 14 meridianos. Então, o pulmão, a abreviatura é P e tem 11 pontos de acupuntura. Intestino grosso, abreviatura IG, e tem 20 pontos de acupuntura. Estômago, abreviatura E, com 45 pontos no total. Baço pâncreas, abreviatura BP, com 21 pontos. Coração, abreviatura C, com 9 pontos. Intestino delgado, abreviatura IND, com 19 pontos.
Bexiga, abreviatura B, com 67 pontos. Rim, abreviatura R, com 27 pontos. Pericárdio, P maiúsculo com C minúsculo, 9 pontos. Triplo aquecedor, TA maiúsculos, com 23 pontos. Vesícula biliar, VB maiúsculo, com 44 pontos. Fígado, F maiúsculo, com 14 pontos. Vasoconcepção, VC maiúsculos, com 24 pontos. E vasogovernador, VG maiúsculo, com 28 pontos. Também temos tabela dos pontos Jing, ponto Yang, ponto Shu, ponto Jing, ponto He. Então, os pontos Jing do meridiano do pulmão, ponto Jing do ponto Ying do meridiano do pulmão, ponto Shu do pulmão, ponto Jing do pulmão e ponto He do pulmão, e assim por diante, em todos os órgãos e todas as vísceras. Aqui a função dos pontos Jing, dos pontos Yang, dos pontos Shu, dos pontos Jin e dos pontos Rei. Temos aqui os pontos de tonificação, ponto mãe e ponto ah, de dispersão, ponto filho de cada um dos canais. Ponto de tonificação do pulmão, pulmão 9. Ponto de dispersão do pulmão, pulmão 5. Ponto de tonificação do intestino grosso 3. Ponto de dispersão, intestino grosso 8. Intestino delgado, perdão, intestino delgado 3. Ponto de dispersão, intestino delgado 8. Temos os pontos fonte. Ponto fonte do pulmão, pulmão 9. Ponto fonte da bexiga, bexiga 64. Ponto fonte da vesícula biliar 40. Pontos chu-dorsais. Ponto chu-dorsal do pulmão, bexiga 13. O lateral, 42. Sempre 29 a mais. Lembrando, o chu-dorsal trata o órgão, principalmente em relação ao yang. O, o segundo ramo lateral trata o sentimento. E os pontos mu, ponto de alarme. O ponto de alarme trabalha o yin. Então, ponto chu do pulmão, bexiga 13. Ponto lateral, bexiga 42. E ponto de alarme, pulmão 1. Ponto chu do fígado, bexiga 18. Segundo ramo, bexiga 47. Ponto de alarme, fígado 14. Ponto chu do rim, se eu quero tratar o yang do rim, bexiga 23. Ponto lateral, bexiga 52, trata então o sentimento do rim, que é o medo. E o ponto de alarme, tratando o yin do rim, vesícula biliar 25, e assim por diante. Temos aqui os pontos Luo de conexão. Ponto Luo do pulmão, pulmão 7. Ponto Luo da bexiga, bexiga 58. Ponto Luo do fígado, fígado 5. E aí sempre vamos trabalhar o ponto Luo e fonte juntos, mas isso vai ser aprendido no decorrer do curso. Pontos mar e pontos mar inferior. O ponto mar do estômago, estômago 36. Ponto mar, ponto re do intestino grosso 11, e assim por diante. Pontos de acúmulo. Ponto de acúmulo do pulmão, pulmão 6. Ponto de acúmulo do intestino delgado 6. Ponto de acúmulo do baço pâncreas 8. E assim por diante. Pontos de influência. Ponto de influência dos órgãos, fígado 13. Ponto de influência do Qi, vasoconcepção 17. Ponto de influência do sangue, bexiga 17. Ponto de influência dos tendões, vesícula biliar 34. Ponto de influência do pulso e dos vasos, pulmão 9. Ponto de influência dos ossos, bexiga 11. Ponto de influência da medula, espinhal e óssea, vesícula biliar 34, 39. Ponto de influência da felma, estômago 40. E ponto de influência da traqueia, bexiga 12. Pontos de confluência e 8 canais extraordinários. São os pontos que nós aprenderemos quando formos aprender o vasos maravilhosos. Haverá uma aula só sobre isso. E aqui nós temos alguns mapas para vocês. E esses são os mapas do Xie, que são transportados aqui. E lembrando que vocês tiveram a descrição anatômica através dos mapas do Xie. E alguns gráficos também, que são comumente. Esses gráficos mostram para a gente aqui, por exemplo, no humano, onde são os pontos fogo, terra, água, manancial, tanto nos braços quanto nas pernas. São mapas que vale a pena a gente. Lembrando
que para essas aulas nós utilizamos o livro do Dirk Tarrampel, o mapa gráfico do Seirin, o livro do Giovanni Maciocia, do Alan Schoen, do Carlos Augusto Toro, do Xie e do Isao Yamamura. Eu agradeço muito a vocês a oportunidade e espero vê-los em breve.